Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciante. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Olha, o conflito entre Israel e o Hamas é um assunto que tem muita narrativa, muita história e, claro, muita desinformação rolando por aí. Para a gente conseguir entender um tema tão complexo, o melhor caminho é analisar os fatos e a história, né? Então, nessa análise, a gente vai tentar deixar a ideologia um pouco de lado para examinar 5 das narrativas mais comuns sobre esse conflito, tudo com base nas fontes que a gente consultou. A gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a ideia das fronteiras de Gaza. Depois, a lógica por trás do terrorismo. O terceiro ponto é a relação entre o Hamas e a Palestina. O quarto, os obstáculos para a criação de um Estado. E, por último, a busca pela paz. Bora entender o que tem por trás de cada uma dessas ideias? Ok, vamos começar pelo primeiro mito. A questão das fronteiras de Gaza. A gente ouve muito falar que lá é a maior prisão a céu aberto do mundo, né? Mas será que é isso mesmo? Para a gente entender como funcionam as fronteiras hoje, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e ver quem já controlou esse território ao longo da história. A história mostra que o controle de Gaza mudou de mãos várias vezes, saca? Antes de 1948, estava sob domínio otomano e depois britânico. Em 48, o Egito passou a controlar a área e ficou assim até 67. Nesse ano, depois da Guerra dos 6 Dias, Israel assumiu o controle. Isso durou até 2005, quando Israel se retirou de lá, completamente. E aí, depois de um tempinho com a autoridade palestina no comando, o Hamas tomou o poder na marra em 2007 e está governando Gaza desde então. E toda essa história nos leva a uma pergunta fundamental sobre a situação de hoje. Se a gente usa essa metáfora de prisão, quem é que segura as chaves? Quem controla quem entra e quem sai de Gaza? Bom, e quando a gente olha os detalhes, a coisa fica mais complexa. A fonte que a gente usou aponta que sim, a fronteira com Israel fechou. Mas isso foi uma resposta aos ataques do Hamas, o que, convenhamos, qualquer país faria. Em tempos de paz, fora de guerra, a história é outra. Cerca de 20 mil palestinos cruzavam para trabalhar em Israel todo dia. E mais, entre 8 e 9 mil caminhões com mercadorias entravam por lá todo mês. E não é só isso, tem o outro lado, a fronteira com o Egito, um país árabe, que também fica fechada na maior parte do tempo. O Egito chegou até a criar uma zona de amortecimento para se proteger do Hamas. Então, o que a análise sugere é que esse isolamento de Gaza é, em grande parte, uma consequência direta das ações do próprio Hamas. Vamos para o segundo mito agora. A lógica do terrorismo. Muita gente enxerga o terrorismo do Hamas só como uma reação, sabe? Tipo, uma resposta emocional dentro de um ciclo de violência sem fim. Mas a fonte que a gente analisou mostra um ângulo bem diferente. O que essa análise propõe é que o terror, para a liderança do Hamas, não é um ato emocional, de vingança. Pelo contrário, é uma estratégia racional, calculada, para alcançar objetivos políticos e militares bem específicos. É visto como uma ferramenta, não um ato de desespero. E quais seriam esses objetivos? Bom, primeiro, provocar uma reação bem forte, até desproporcional, de Israel. Isso ajuda a endurecer a opinião pública israelense e jogar contra qualquer chance de paz. Segundo, sabotar acordos que estão surgindo, como, por exemplo, a aproximação de Israel com a Arábia Saudita. E, por último, ao começar um conflito, o Hamas se coloca como o grande líder da resistência, o que ajuda a consolidar o poder e a controlar a narrativa da guerra. Chegamos ao terceiro ponto, que é uma ideia que, curiosamente, é defendida por gente dos dois lados do conflito, a de que o Hamas representa a Palestina. Será que o Hamas e o povo palestino são a mesma coisa? Essa visão acaba ignorando toda a complexidade da política interna palestina. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Então, a realidade política palestina é, na verdade, bem dividida. De um lado, você tem o Hamas, governa Gaza, com 2 milhões de pessoas, e tem uma ideologia islâmica radical, sendo um braço da Irmandade Muçulmana. Do outro lado, tem o Fatah. Ele governa a Cisjordânia, com 3 milhões de pessoas, e tem uma ideologia nacionalista secular. É o partido do Yasser Arafat e do Mahmoud Abbas. Ou seja, são dois grupos bem diferentes, com visões de mundo distintas. E se a gente olhar para a última eleição que teve lá, em 2006, o resultado foi super apertado. O Hamas teve 44% dos votos e o Fatah veio logo atrás, com 41%. Quer dizer, o Hamas ganhou, mas não com uma maioria absoluta. Só que em 2007, um ano depois, o Hamas não quis saber de dividir poder. Eles expulsaram o Fatah de Gaza na base da força e, desde então, não teve mais eleição por lá. Virou uma ditadura. Mas e a população de Gaza? O que ela pensa disso tudo? Olha, segundo pesquisa de 2022 que a fonte usou, o cenário é bem interessante.
71% da população acha que o Hamas é corrupto. Mais da metade, 53%, concorda que o Hamas deveria parar com essa história de querer destruir Israel. E outro dado forte, 54% das pessoas têm medo de criticar o Hamas. Isso mostra que o apoio está longe de ser unânime, né? Colocar o Hamas e todo o povo palestino no mesmo saco é uma simplificação muito grande. Quarto mito na nossa lista, os obstáculos para a criação de um Estado palestino. A narrativa mais comum é que Israel é a única barreira, o único impedimento. Mas será que é só isso mesmo? A fonte que a gente analisou nos convida a olhar para um período bem específico da história para a gente poder questionar essa ideia. E aqui vem o ponto central dessa análise. Entre 1948 e 1967, ou seja, por quase 20 anos, quem controlava Gaza era o Egito e quem controlava a Cisjordânia era a Jordânia. E durante todo esse tempo, com esses dois territórios sob controle de países árabes, um Estado palestino não foi criado. Isso já mostra que a história é um pouco mais complicada do que parece. Então, quais são os outros obstáculos? A fonte aponta alguns. Primeiro, as próprias ambições históricas dos países árabes vizinhos. Segundo, a gente não pode esquecer daquela divisão política interna gigante entre o Fatah e o Hamas, que é um problemão. E, para completar, o cenário geopolítico está mudando muito rápido, com países árabes normalizando as relações com Israel, o que muda todo o jogo na região. E para fechar, vamos para o nosso quinto e último mito: a busca pela paz. A ideia que a gente ouve bastante é que Israel sempre rejeitou as oportunidades de paz. Para a gente ver se isso se sustenta, a fonte nos mostra um histórico das principais propostas de acordo que já rolaram. A análise destaca pelo menos 5 momentos cruciais. Começa lá atrás, em 1937, com a Comissão Peel. Depois, a gente tem o famoso Plano de Partilha da ONU, em 47. Aí, em 67, depois da guerra, Israel ofereceu terra em troca de paz. E já bem mais para frente, tivemos propostas bem concretas em Camp David, no ano 2000, e outra de novo em 2008. E qual foi o resultado de todas essas propostas? Bom, de acordo com a fonte, o padrão foi bem claro. Em todas essas 5 vezes, a liderança judaica ou israelense aceitou a proposta ou fez a oferta, e a liderança árabe ou palestina acabou rejeitando. E a rejeição de 1967 foi especialmente forte. Ficou conhecida como os 3 nãos da Liga Árabe, que estão aí na tela. Não à paz com Israel, não ao reconhecimento de Israel e não às negociações com Israel. Isso meio que cimentou uma posição de não negociar naquela época e é um momento sempre lembrado para ilustrar essa dinâmica histórica. Então, para resumir tudo, o que a análise que a gente viu argumenta é o seguinte: narrativas muito simples. Não importa de que lado venham, simplesmente não conseguem explicar a complexidade desse conflito. A situação real envolve uma divisão política interna palestina, as estratégias do Hamas e uma longa história de propostas de paz que foram rejeitadas. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Depois de entender toda essa complexidade histórica e política, o que seria necessário para finalmente quebrar esse ciclo de violência? Que tipo de condições novas ou abordagens diferentes poderiam, quem sabe, abrir um caminho para uma paz que seja de verdade, uma paz duradoura na região? Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!